Gostaria novamente aí de agradecer todos pela presença. Já temos 57 pessoas e aumentando aqui. Hoje eu acho que iremos para a nossa capacidade máxima e temos uma super convidada, a Vitória a Vendramini Benites, né? Ela é uma ex-aluna da Embi Morumbi, então aqui ela conhece muito bem a casa, é formada em engenharia de produção pela Embi Morumbi, né? Trabalha hoje no Centro de Inovação chamado ONONO, da BASF, né? O Centro de Experiências Científicas e Digitais da BASF, é analista de marketing e trabalha, né, nesse ecossistema de inovação e é uma super parceira. A gente, junto com o curso de administração, estamos conversando aí para trazer coisas muito legais para vocês. E a Vitória vai contar um pouquinho de como tem sido esse trabalho, né, de principalmente essa relação com as universidades. E Vitória, então seja muito bem-vinda aqui a essa palestra da Embi Morumbi. Espero que goste. A sala é sua, hein? Obrigada, Ricardo. Obrigada a todo mundo. Boa tarde. Eu vou só pedir para vocês confirmarem aqui se vocês já estão vendo minha tela, Vamos sim. E tá? esqueci só de fazer uma Beleza. orientação. Pessoal, quem tiver perguntas, coloquem no chat, que depois no final a Vitória vai respondendo para vocês, tá? A nossa palestra vai ser das 17 às 18 horas, ou melhor, das 17 às 18h30, nos últimos minutos a gente responde a dúvida de todos, tá bom? Obrigado, Vitória. Vamos lá. Obrigada. Bom, pessoal, boa tarde. Eu trouxe aqui um tema, acredito que é de interesse de todos e é um tema muito recorrente hoje em dia, que é a inovação aberta e o impacto na experiência do cliente, nos resultados de negócio. Vou falar um pouquinho primeiro sobre mim. Quem está aqui hoje com vocês, então, sou eu, Vitória Vendramini. Hoje eu atuo na área de marketing e ecossistema digital na BASF América do Sul, no ONONO, que é o Centro de Experiências Científicas e Digitais da BASF. Tá? Sou formada na Embi Morumbi, no curso de Engenharia de Produção, sou da turma de 2017. Comecei a carreira em compras. Na verdade, eu entrei na BASF como estagiária na área de compras, né? E fui ficando, e no ano de 2019, né, no início de 2019, eu tive um estalo, né, e resolvi focar em outras coisas e ver o que eu realmente queria fazer na minha carreira. E acabei indo para a área de marketing digital e novos modelos de negócios, que fica dentro do ONONO também. Então, foi aí que começou minha carreira na parte de inovação. Hoje tenho 24 anos, faço aniversário domingo, faço 25, e espero que vocês Parabéns, parabéns. gostem. Obrigada. Espero que vocês gostem da palestra. E como o Ricardo falou, qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade de perguntar aqui no chat. Os últimos minutos serão dedicados a isso, para tirar as dúvidas de cada um, tá bom? Quem quiser me adicionar no LinkedIn ou mandar e-mail, quiser conversar sobre marketing, sobre inovação, o que for, pode ficar à vontade e escanear o código aqui. O Ricardo também já mandou aí o meu LinkedIn para vocês no chat, tá bom? Bom, para quem não conhece a BASF, talvez alguns conheçam pela fita cassete, tem gente que pode conhecer pela Souvenir, né, que é uma marca também da BASF, mas a BASF está presente no dia a dia de todo mundo em vários sentidos, né, de diversas formas, e algumas delas a gente nem imagina. Então, esse primeiro slide que eu trouxe aqui para vocês é para mostrar, por exemplo, dentro de uma casa, no nosso dia a dia, onde a BASF pode estar atuando, tá? Então, por exemplo, se você pega aqui, ó, o quarto, então a gente atua em tecnologia também para travesseiro, televisão, tecido, o azul do jeans, o tênis. O tênis é muito famoso, eu sou suspeita para falar porque eu adoro, eu pratico corrida, né? E a Basf tem uma tecnologia muito legal em conjunto com a Adidas, que é o Ultra Boost. Acho que alguns de vocês já devem conhecer ou até mesmo usar o tênis da Adidas que tem essa tecnologia, tá?
A gente também atua para revestimento para refrigeradores, nutrição animal para ração de pet, agentes filtrantes para cerveja, quem são os amantes de cervejas aqui, nutrição humana, produtos de limpeza, pintura automotiva, proteção de cultivos, que é a parte de agro da BASF. A gente também atua na parte de cosméticos, né? Então, shampoo, condicionador, maquiagem, filtro solar, creme, perfume e também isolante térmico para construções. A gente tinha até uma casa fechada recentemente, que é a Casa E, da BASF, que era uma casa também toda sustentável e com tecnologias da BASF, era super legal. Depois vocês comentam aqui se alguém já chegou a conhecer a Casa E, para a gente saber. E por que a gente está falando de inovação aqui hoje, né? A inovação, ela é muito importante, né? Principalmente no momento que a gente está vivendo agora. As empresas de todo mundo, né? Elas estão focadas no crescimento através da inovação, né? Tem uma necessidade muito grande dentro das empresas de inovar e mudar a experiência com o cliente, trazer novos valores para os clientes, né? Mostrar que a gente faz, que o nosso produto é diferente, que o nosso serviço é diferente, né? E aí aqui eu trouxe alguns dados para vocês verem sobre as empresas que colocam a inovação como uma estratégia dentro da gestão dela, né? Dentro da gestão da empresa. Então vocês podem ver que as empresas que têm essa estratégia, que têm inovação como estratégia, elas têm um crescimento maior de 2 a 3 vezes aí, tá? E o que é e qual que é a necessidade, né, de inovar? Os consumidores, eles mudaram muito, né? Eu acho que o maior exemplo somos nós mesmos como pessoas físicas, né? Para pensar um pouquinho. A gente está sempre conectado, né? Que é o que a gente fala, que a gente está sempre on. A gente é omnichannel, a gente está em diversos canais, diversas redes sociais. A gente é mais seletivo, a gente é mais voraz, a gente quer o que a gente quer, na hora que a gente quer, no tempo que a gente pode, dentro da nossa rotina, né? Então, as empresas agora elas têm uma necessidade maior de criar essa customização, essa personalização e atender cada perfil, cada público-alvo dentro do negócio, né, para gerar mais valor para esses consumidores, né? E aí, como que funciona isso na prática? As empresas elas precisam ter uma estratégia que está mais centrada no ser humano, que está mais focada no ser humano, com estratégias mais colaborativas, que seja mais interativa também, né? E aí, quando a gente fala de inovação aberta, a inovação aberta ela tem o papel de acelerar esse processo de inovação dentro dessas organizações, né? Porque ele expande os limites da empresa, a inovação, quando ela é aberta, ela passa a ser acessível e mais didática para outros stakeholders também da sua cadeia. Então, a gente fala de realmente abrir inovação, é abrir as portas, né? Então, abre as portas da sua empresa para os seus clientes, para os seus fornecedores, para startup, para ONG, para universidades, né? E comecem a contribuir entre si, né, dentro desse ecossistema, e aí vocês vão ver a inovação acontecer em conjunto. E, consequentemente, né, a consequência disso tudo, desse trabalho em colaboração, é o desenvolvimento de produtos melhores, prover melhores serviços para os clientes, aumentar a eficiência e gerar um valor maior agregado para o consumidor final, né? E aí, falando do ONONO, o ONONO é um exemplo de inovação aberta dentro da BASF, né? O ONONO, ele surgiu, começou a ser conversado no final de 2017 pela BASF, né? Quando a gente estava conversando sobre mudar a estratégia da BASF, passar para o Customer Centricity, que a gente fala, né? Que é centrado no cliente, se aproximar mais do cliente, ter o cliente como foco do negócio. E meados de 2018, a gente já começou a colocar no papel, né, o que seria esse espaço de inovação, que ia aproximar a BASF dos clientes. E em questão de meses, a gente colocou o plano de pé. A gente fica localizado no Rocha Verá, aqui no Morumbi. É um espaço aberto, qualquer um pode acessar.
Atualmente a gente está fechado, né, por causa da pandemia, mas assim que a gente voltar às atividades, com certeza vai enviar o convite aí para vocês acessarem e visitar. Acho que a oportunidade não vai faltar, né? Bom, e o ONONO, então, ele foi criado com esse propósito, né, de conectar todo o ecossistema. Aqui eu trouxe uma planta aqui 3D para vocês do nono, para vocês terem uma visão de como que é o espaço, tá? Então, a gente tem um aquário de cocriação, que é esse Business Design Tank, que a gente chama aqui, é onde a gente faz as nossas mediações, os nossos workshops, que a gente aplica algumas metodologias ágeis, que eu vou comentar com vocês mais para frente. A gente tem um espaço para trabalho mesmo, compartilhado, né? Tem aqui essa colmeia que está fechando esse hexágono, é onde a gente faz as nossas palestras abertas, os nossos eventos. Essa colmeia ela tem a possibilidade de ficar fechada, mas com um pouquinho mais de privacidade se é uma reunião menor, ou ela também pode ficar aberta para o público que fica aqui na arquibancada e nas mesas aqui. E a gente trouxe também 2 laboratórios da nossa unidade de Jacareí, que são os laboratórios de Personal Care e Home Care. Por quê? Porque também tinha uma necessidade muito grande da gente se aproximar desse segmento, dos clientes desse segmento, né? Então, pro ONONO, a gente trouxe um laboratório sensorial, que é onde a gente já testa também elasticidade do fio do cabelo, testa já o produto na pele e já vai monitorando os resultados e eficiência desses produtos, desses testes, tá? A gente tem um salão teste também, como se fosse cabeleireiro, que fica ao lado. E tem um espaço reservado dos laboratórios ao fundo, que é onde realmente acontece a criação, as formulações. E como isso funciona, né? Vou dar um exemplo de uma experiência. Então, a BASF, junto, né, do segmento de personal care, junto com um cliente e algum parceiro do mercado, eles podem co-criar juntos, durante um evento, alguma formulação que seja uma demanda já do consumidor final desse cliente. E aí vou dar um exemplo de clientes da BASF. A gente tem Boticário, a gente tem Avon, a gente tem Johnson, tem Natura. Então, alguns produtos que vocês devem utilizar aí no dia a dia provavelmente tem alguma formulação BASF, tá? E também no espaço a gente tem o mais profundo, aí ao lado do laboratório, tem algumas baias. É onde fica o nosso time do go-to-market, que é o e-commerce da BASF. Chama Shop at BASF. Quem quiser entrar no site é o shop@basf.com. A gente vende o produto químico online, né, por um e-commerce, e deixa disponibilizado para algumas regiões da América do Sul, para alguns clientes comprarem, tá? Qual que é a estratégia do ONONO, né? A gente tem, para esse espaço funcionar, ele não basta a gente ficar à base só de eventos e eventos que talvez não gerem valor. A gente preza muito pela densidade, que é o número de pessoas que interagem tanto localmente, né, quanto digitalmente nas nossas plataformas digitais. A gente tem o site do ONONO que o Ricardo colocou aí para vocês no chat. E a gente também tem uma plataforma de conteúdo que eu vou mostrar mais para frente. E a gente preza pela diversidade, porque também não adianta nada a gente só ficar ali sentado e fazer eventos só entre a BASF, a própria BASF, né? Então a gente preza muito pela colaboração e pela diversidade de diferentes stakeholders. Então são startups, são universidades, são ONGs, aposentados, grandes empresas, pequenas empresas, associações, de tudo, né? E qual que é a ideia? A gente realmente integrar todos esses stakeholders, né? Integrar toda essa cadeia que a BASF atua e criar um valor para cada um desses participantes da cadeia, né? Para quê, né? Para no final conseguir gerar um valor agregado para todo mundo, para a universidade, para a BASF, para um cliente. E a gente sempre foca na melhor experiência que é percebida depois pelo consumidor final, tá? Próximo slide. Aqui eu trouxe um slide para vocês com algumas empresas, associações, universidades que já passaram pelo ONONO
até durante o ano de 2019. Então, vocês podem perceber que tem de tudo, né? Tem empresa do setor alimentício, tem de commodity, tem nutrição, tem startup, tem banco, tem diversas empresas, né? E querendo ou não, todas elas têm algum pedacinho da base aí já, e um pedacinho do Onono. Inclusive, a gente tem alguns parceiros que também ficam aqui, que são parceiros que contribuem também com alguns conteúdos na nossa plataforma. No ano de 2019, a gente já teve mais de 9 mil visitantes presenciais no Onono, mais de 128 clientes impactados, mais de 12 mil acessos virtuais via streaming. Eu vou explicar um pouquinho para vocês da estrutura. E 500 eventos abertos. E por que 500 eventos abertos? Nossa, Vitória, teve mais evento do que dias no ano. É porque o nosso espaço, ele comporta, por exemplo, 2 eventos ao mesmo tempo. Pode estar acontecendo alguma coisa lá, uma interação no aquário, enquanto está tendo outro evento ali na colmeia. Ou pode ter 2 eventos por dia, né, no espaço todo. Então, no período da manhã, a gente tem um evento, uma experiência, e à tarde a gente tem outra, né? Por isso a gente já teve 500 eventos durante o ano de 2019. Aqui eu vou trazer um exemplo para vocês de um dos nossos produtos. Quem tiver interesse em conhecer mais os nossos produtos pode acessar onono.com.br. Lá no menu tem um campinho de produtos, tá? E lá vocês podem conhecer melhor cada um também. Eu vou trazer aqui alguns exemplos, tá? Então, o desafio fora da bandeja foi com um cliente nosso chamado Arista. A Arista, para quem não conhece, é um player do setor de alimentos, tá? Para quem não sabe, a Arista faz aquele pão do McDonald's, do Burger King, o pão australiano do Outback, que todo mundo adora, né? Com aquela manteiguinha. E qual que era o desafio com a Arista, né? Durante um workshop que a gente fez a mediação, a gente foi enxergando os desafios que a empresa tinha, desafios internos deles, e a gente foi identificando também algumas oportunidades, né? Como que a gente faz isso? Aplicando metodologias ágeis, que uma delas, por exemplo, é o design thinking, tá? E a gente tenta criar novos modelos de negócios e soluções em cima desses desafios e oportunidades que a gente encontra, tá? Qual que era o desafio da Arista? Era a perda de um grande número de bandejas que transportam pão para os seus clientes. Então, imagina que a Arista vai entregar lá para o McDonald's, por exemplo, um caminhão cheio de bandeja com um monte de pão. Quando eles entregam aquelas bandejas no McDonald's, eles deixam aquelas bandejas lá. E depois eles não têm o controle, o rastreio de tudo que volta de bandeja para a própria Arista, porque essas bandejas são deles, é um custo fixo deles, entendeu? Então, qual que era o desafio? Encontrar soluções tecnológicas para identificar e rastrear as bandejas durante toda a jornada, desde o momento que sai da Arista até o momento que vai para o cliente e depois volta. E um segundo ponto era alternativas de matérias-primas para trocar o material da bandeja. Por quê? Às vezes havia alguns furtos de bandeja, né? Depois que entregava no cliente, que sumiu a bandeja, porque o material da bandeja é um material muito atraente para o mercado de reciclagem. É um material que vale dinheiro. Então, as pessoas, infelizmente, acabam furtando a bandeja para ganhar em cima. Então, qual a alternativa de matéria-prima para tocar esse material dessa bandeja, né? Então, durante o workshop, depois do workshop, na verdade, a gente já fez algumas conexões para trazer algumas soluções para esse cliente. Então, a gente fez uma conexão com a 3M, que também já tem uma solução de rastreio, a Tracker Things, que é uma startup, e também 2 áreas de negócio da BASF com oportunidade para ajudar na solução de alternativas para matérias-primas, tá? Outro exemplo que a gente tem aqui é o Souvenir Fora da Lata. O Souvenir Fora da Lata é um programa de aceleração que a gente procura justamente startups que querem criar o novo, que têm energia e que querem pensar o fora da lata, né, o fora da caixa, que a gente chama, e transformar o mercado de pintura no Brasil. É um programa que é realizado em parceria com a Liga Ventures, que é uma aceleradora focada em conectar startups com grandes empresas no Brasil.
né? E a gente tem esse programa com eles. A gente já fez vários eventos, se não me engano, surgiu em 2019 esse projeto, e a gente continua com ele até hoje. Outro exemplo é o Housing Pact, que a gente tem, que é o Pacto por uma Moradia Digna. O Housing Pact foi a junção de algumas empresas grandes aí no mercado, então a BASF, Duratex, a Engenharia, Intersement, Tetra Pak e a Fundação Espaço Eco, que também faz parte da BASF. Elas se juntaram para esse programa de aceleração que a gente nomeou de Housing Pact. Qual que era o objetivo desse programa? Justamente acelerar 15 Construtecs, né, que são startups que são ligadas ao setor de construção, e empreendimentos locais que tragam soluções de construção, equipamento, serviço, manutenção, para a população que vive em algumas condições e moradias precárias na comunidade do Jardim Ibirapuera, aqui em São Paulo. Então, foram algumas empresas que se juntaram para acelerar essa parceria e gerar esse programa e trazer essa solução aí para a comunidade. Aqui eu trouxe, eu acho que o programa que mais interessa vocês e é o programa que a gente vai começar a atuar também com a EMB esse ano, que é o programa Universidades. O programa Universidades é o programa onde a gente coloca estudantes de graduação e pós-graduação das melhores instituições, né, daqui de São Paulo, e eles ficam focados em criar soluções inovadoras para a demanda do mundo real dos negócios. E aí a gente está falando de demanda só da BASF? Não. A gente fez um piloto só da BASF, primeiramente, mas a gente entendeu que a gente também poderia trazer esse programa, estender ele também para os nossos clientes, para fornecedores. Então, os alunos acabam tendo muita interação também com outros stakeholders aí da BASF, né? E aí a gente tem parceria para a realização de projetos de cocriação e hackathons universitários também. Hoje a gente tem 3 parcerias, SPM, o INSPER e o Mackenzie. O Mackenzie a gente teve com a empresa Júnior de Engenharia, a SPM, o INSPER foi para um caso de sustentabilidade, e a SPM a gente teve vários grupos já, foram mais de 10, cada um focado em alguma área da BASF, e esse semestre, agora, a gente está atuando também com cases junto com clientes também. Então, já foram mais de 200 estudantes trabalhando nesses projetos com a gente, mais de 10 áreas da BASF participando e colocando desafios para os estudantes. E dessas soluções que os estudantes trazem para a gente já teve 5 implementadas. Então, não são cases que a gente chama os alunos, eles apresentam e fica em stand-by, né? E ninguém mais nada depois. Muito pelo contrário, a gente força isso dentro da BASF para tentar implementar de alguma forma. Às vezes sofre algumas alterações, mas a gente sempre leva em consideração a ideia dos alunos. Inclusive, uma das ideias do projeto do ano passado, que foi um projeto inclusive para o ONONO, a gente já está implementando esse ano também a solução deles, do grupo. E além de trazer esse contato e colocar os alunos, né, para pensar em soluções aí de mercado, né, de inovação, etc., é uma ótima oportunidade também para os alunos se inserirem no mercado de trabalho, né? Surgem muitas oportunidades de estágio, inclusive na BASF, só esse semestre, agora no início do ano, a gente contratou 4 alunos que participaram desses projetos para começar a estagiar na BASF. Então, também traz essa oportunidade de inserção no mercado de trabalho, tá? Outra solução, outro produto que a gente tem aqui é o ONONO Plus, essa plataforma de conteúdo. Dentro da estrutura do ONONO, a gente tem uma equipe de captação, produção, tá, de áudio e vídeo, onde quando a gente estava, né, presencialmente no ONONO, realizando as experiências, os eventos, a gente já fazia algumas lives, né, que a gente divulgava para os nossos clientes e tal.
Agora, com a pandemia, a gente continua com esse recurso funcionando, mas de forma remota, que é o que a gente chama de Onono Live. Então, se vocês quiserem acessar aí a plataforma, o professor até compartilhou aqui no chat também o link para vocês. Tem diversos conteúdos abertos para vocês assistirem. Tem parcerias muito legais que a gente faz. Inclusive, tem o Masterclass, que é o Influenciadores e Marcas. Então, quem quiser ser um influenciador digital aí, acessa e assiste, porque são vários episódios, 11 episódios, onde a nossa parceira ensina aí o que as marcas procuram em um influenciador, o que fazer, o que não fazer, como falar, como se expor nas mídias sociais, né? É bem legal. E tem diversos temas abertos também sobre diversidade e inclusão. Tem o movimento Bem-Estar, que a gente lançou junto com o time de RH da BASF. Tem bastante conteúdo super rico, inclusive também sobre algumas áreas de negócio da BASF. E é tudo aberto. Então, o que a gente faz é justamente conectar o espaço físico com o ambiente digital, né? Então, toda essa tecnologia de streaming possibilita a gente transmitir e compartilhar todo o conhecimento que a gente tem dentro de casa para os nossos players aí no mercado, né? Tanto cliente quanto fornecedor, startup e universidades. Inclusive, uma das oportunidades que eu trago aqui também para vocês se vocês sentirem necessidade de algum conteúdo específico para alunos, né, para universidades, também compartilhem aqui comigo que a gente pode criar esses conteúdos juntos, porque a produção do Nono ela não tem custo para os nossos parceiros, então pode ir no espaço, gravar o conteúdo, a gente edita, a gente coloca na plataforma e também ajuda a divulgar. E a nossa ideia é justamente compartilhar conhecimento, colaborar com todo mundo. Então, isso é uma coisa muito rica para a gente. Então, sempre que vocês tiverem alguma ideia também, pode conversar aqui comigo ou enviar um e-mail para a gente que a gente consegue conversar e criar, tá bom? Só do início de janeiro até agora, a gente já teve mais de 23 lives, já estourou esse número aqui, do dia que eu fiz a apresentação. A gente já teve mais de 2.275 pessoas conectadas com a gente durante as lives, com uma média de retenção aí de 64%. Levando em consideração que a gente tem conteúdos bem técnicos também sobre soluções da BASF, né? 64% de retenção é um número bem alto também. Bom, uma apresentação super rápida, não sei se eu falei muito rápido também, professor, mas é um pouquinho disso que eu queria trazer para vocês. Dentro do ONONO, a gente tem diversas oportunidades de projetos, de workshops de cocriação. A gente é super aberto, a gente não se limita a um escopo específico. Tudo isso que eu mostrei aqui para vocês são projetos já realizados e coisas que a gente tem feito, mas nada impede de, né, ter ideias novas, projetos novos, iniciativas diferentes também para a gente colocar em prática. Tem gente mandando me contrata. Gostaria de contratar. Bom, é um pouquinho disso. E agora eu acho que a gente pode deixar aberto aí para perguntas. Quem tiver ideia também quiser jogar aqui para a gente debater também pode. Legal, Vitória. Perfeito, não. A questão do tempo não é, assim, não é problema, a gente gerencia até também porque eu acho que dá para interagir bastante com o pessoal. Até vou parar aqui a apresentação para ficar gravado direitinho, depois sua câmera. E aí teve já algumas perguntas, aliás, aproveita, a gente pode até fazer um teste hoje, se vocês quiserem. Quem quiser participar com áudio e fazer alguma pergunta com áudio, eu também posso tentar trabalhar isso com vocês, tá? Vamos ver, mas tentem colocar aqui no chat. A Glaucia, ela perguntou qual área da BASF que faz toda essa gestão do ONONO, né? Se é liderado pelo RH, pelo marketing. Você é do marketing, né? Acredito que está à frente aí do projeto.
Quem faz toda a gestão do Onono é o time do Onono. O Onono tem um time, é um time de 4 pessoas atualmente. Teve uma estagiária agora que entrou recentemente, a Laila. O time é a Mirella Lisboa, que é a gerente do nosso espaço. Ela é gerente de inovação aberta e ecossistema digital, tá? O Carlos, que a gente chama de CH, o dia que vocês conhecerem ele, vocês também vão adorar. Maravilhoso. Ele é o coordenador de experiências do espaço. Então, ele, basicamente, qual que é o papel dele? Ele faz todo esse briefing da experiência para ter certeza que o objetivo daquele evento, daquela experiência, daquela interação vai gerar valor e vai gerar algum negócio, seja para a BASF ou para algum dos nossos stakeholders, né? Seja para o cliente, seja para fornecedor, para startup ou universidade. Então, ele assegura de que vai gerar algum valor ali no final, né? E eu, que sou responsável basicamente pelas plataformas digitais do Onono, né? Então, o site, a plataforma de conteúdo, o LinkedIn. Então, quem quiser seguir o LinkedIn do Onono também, não sei se o Ricardo consegue compartilhar aí, mas segue aí, é o Onono, Centro de Experiências Científicas Digitais. E também faço a parte de marketing e ecossistema, né? Então, as redes sociais sou eu que cuido e o ecossistema, todo mundo, na verdade, tem um papel ali no ecossistema, todo mundo ajuda, né, ali no time, que é realmente ir no mercado, trazer pessoas e parceiros novos para o nosso espaço para gerar mais valor, tanto para as áreas de negócio quanto para os clientes da BASF, né? Eu não, acho que Legal, Vitor. respondi. Não, respondeu sim, muito bom. Então eu vou fazer algumas perguntas, né? Indo aqui com você também. Eu acho que é uma coisa, né, uma experiência muito nova para você, para o mercado também. Até esse posicionamento da BASF tem sido bem interessante, né, de abrir para os próprios clientes, né, para todo o ecossistema, não só para ela. Então isso mostra uma posição bem inovadora mesmo da empresa, ampliando e estendendo, né, bastante para todo esse entorno, né, todo esse ecossistema. E a pergunta também essa foi uma iniciativa brasileira, porque a BASF é mundial, né? Eu vejo que Uhum. o primeiro centro foi aqui. Como é que foi a história disso, assim, né, em relação até a empresa no resto nos outros países? Nós somos pilotos, na verdade, não existe nenhum outro ONONO da BASF em outras regiões. O que a gente tem e vai continuar crescendo também, acredito que esse ano vão ter outros hubs da BASF em outros países, mas são hubs que não funcionam da mesma forma que o ONONO. São hubs onde a gente também tem alguns desenvolvedores para, por exemplo, desenvolver algum ativo de necessidade, tanto da BASF quanto de algum cliente, por exemplo. Esse espaço com esse tipo de interação, com a produção de vídeo, fazendo live, etc., é uma iniciativa nossa daqui do Brasil e que agora, durante a pandemia, o Onono Live virou Onono Sem Fronteiras, porque a gente também estendeu para o pessoal da região, né? Porque aqui no Brasil, na parte administrativa, a gente também cuida da América do Sul como um todo. Então, a gente também estendeu o programa de lives tanto para Argentina, Chile, Colômbia, Equador. Quem acessar a plataforma de conteúdo do Onono vai ver que tem alguns conteúdos em espanhol também. Ó, o pessoal perguntando aqui no chat, a Giovana. Primeiro a Priscila, desculpa. Quais são os principais clientes da BASF e quais são os concorrentes diretos? Fala do mercado aqui um pouquinho. Nossa, é muito difícil falar, viu? Porque tem muitos. E, assim, são muitos clientes principais em diversos segmentos. Igual eu comentei, por exemplo, personal care, que é o mercado de cosméticos, a gente tem Natura, a gente tem Avon, a gente tem Johnson, né? Home care tem Unilever, tem a Souvenir, ela conta com alguns distribuidores, né? A parte de retail, então, por exemplo, Telha Norte, Leroy, tem, sim, dentro da base tem várias empresas, né? Cada segmento é praticamente uma empresa. E aí cada empresa dessa tem clientes muito gigantes. E às vezes tem clientes que podem ser fornecedores e concorrentes ao mesmo tempo em outros segmentos, entendeu? Então, vamos supor, tem
tem empresa que é um cliente da BASF, mas também é fornecedora para outra matéria-prima X, mas ela também pode ser concorrente num outro segmento, por exemplo, em agro, entendeu? Então é muito difícil falar, é um mercado muito grande, porque a gente está falando de mercado B2B, né? É um mercado gigantesco, um mercado químico. Legal, perfeito. Aqui a Giovana também colocando sobre os valores que normalmente a BASF busca nos parceiros para ter uma maior sintonia também, né? Nesse momento de diversidade, se isso é um ponto aí de atenção de vocês também. Que tipo de valores, né? Os valores que a gente procura nos nossos parceiros são os valores que a gente tem dentro do Onono, né? Inclusive, eu não sei se rolou essa pergunta aqui, de onde surgiu o nome Onono. Porque o Onono, ele não é só porque a gente fica no nono andar, né? Ele também é por causa dos nossos 4 pilares em inglês. A gente tem 4 pilares, são o Innovation, Transformation, Connection e Collaboration. Se você for ver, tudo termina em on. E aí, o nono, e de trás para frente também é igual, né? O nono, a escrita. Então, acabou ficando esse nome também. Esses são os 4 pilares. Então, a gente quer parceiros que sejam inovadores, que procuram inovar também. A gente quer parceiros que prezem pela transformação, e aí não é só transformação que a gente fala, transformação de negócios, mas também transformação cultural e mindset. Inclusive porque a inovação e essa parte de digitalização em empresas que são muito grandes e que são ainda muito engessadas, é difícil você mudar assim, do dia para a noite, né, a cultura da empresa. Então, também tem que trabalhar esse aspecto, que é o mindset, né, das pessoas e dos colaboradores. E precisam ser parceiros que também prezam muito pela diversidade, né, esse é um dos principais pilares da BASF, né, mundialmente, diversidade, sustentabilidade, e a colaboração, né? Querer compartilhar também com todo mundo, compartilhar conhecimento, ó, que é o que a gente mais faz, que a gente mais procura fazer também. A gente gosta e quer ajudar todo mundo também. Legal, perfeito. E até esse ponto também antes de falar sobre a questão de conhecimento, queria entender um pouquinho desse projeto, né? Dessa questão de inovação na BASF, nesse momento de Covid, de pandemia, o que mudou, até se teve mais atenção para essa área de vocês, até assim, qual foi o impacto disso aí, principalmente nesse projeto também com vocês? Melhorou? Foi dada uma outra perspectiva, o que aconteceu? Melhorou muito, né? Porque, assim, você vê que tá, assim, querendo ou não, tá na moda fazer live agora, né? Começou as lives de música no YouTube, né? E todo mundo começou a fazer live, e todo mundo também vira expert em tudo, né? Se você for parar para ver, dá 6 horas da tarde no Instagram ou no YouTube, você vê um monte de quadradinho lá, né? Um monte de círculo do perfil das pessoas fazendo live e falando sobre diversos temas, né? Mudou sim, então, para a gente, principalmente pelo fato da gente fazer isso presencialmente e, né, do dia para a noite ter que fechar as portas e começar a fazer tudo online. A gente conseguiu pensar muito rápido numa solução para isso. A gente usa ferramentas aí do mercado como Webex, Zoom, Microsoft Teams também para fazer as interações de workshop, live, e aí a gente espelha na forma, né? Então, e ter essa plataforma já pronta, né? Porque a gente já tinha isso. A gente não criou a plataforma de conteúdo agora para fazer live, a gente já tinha. Então, já ter a plataforma pronta e já sabendo utilizar e gerenciar essas ferramentas ficou muito mais fácil para a gente. Mas, com certeza, a demanda cresceu muito dentro da base, principalmente das áreas de negócio, querendo, né, com a necessidade de entrar em contato com os clientes, continuar com o contato, né, apesar de não ser o contato físico, continuar de alguma forma com a interação que tinha para não perder o relacionamento, né, isso é muito importante. Então, com certeza, aumentou
E tanto que a agenda é super cheia, super concorrida também. A gente está sem agenda agora já até o final de junho. CH aí também cheio de experiências aí para briefing e para fazer acontecer. Legal, né? Imagino, realmente, né? Tudo que começou, né? Todas as iniciativas desse mundo digital ganharam muita força nesse momento, né? E até, mas é muito interessante isso, né? Do piloto começar no Brasil, inclusive que tem toda essa questão da América Latina também. Acredito que de gerenciar todos esses parceiros, né? Vai ser muito importante. Eu acho que a experiência que você está tendo com nesse começo, né? De Onono aí deve ser muito boa mesmo, deve estar sendo muito rica para você, né? Estamos com Com algumas certeza. perguntinhas a mais. Eu vou perguntando aqui, hein, Vitória, tudo bem? Tá, Vamos fazer esse pode bate-papo perguntar. aqui. A questão da inovação aberta, né? Eu vejo também que algumas empresas, até no geral, né? Mas também na indústria química, focam muito em inovação aberta, mas só para startup, muitas vezes, né? Eu vejo, lógico, tem programas para universitários, alguns programas já definidos, mas como a BASF ela vê todo esse ecossistema de inovação aberta? Por exemplo, pessoa física também pode, microempresa, ela pensa em ser aberta mesmo? Como é que está sendo isso hoje? Nossa, é muito aberto. A gente não faz nenhum tipo de restrição. Tanto que o espaço por si só, ele já é totalmente aberto. Você não precisa de um crachá da BASF, por exemplo, para entrar no espaço, né? Eu acho que esse é o grande diferencial também do Onono versus os outros centros de inovação que já existem aí, né, de outras empresas, né? É, a gente é totalmente portas abertas. Então, se sua mãe quiser ir no nono visitar, ela pode, seus filhos, você, se você quiser ir lá conhecer o espaço. É, teve uma época que tinha gente que ia trabalhar de lá, algumas startups também. Então, a gente não faz restrição de microempresa, grande empresa, é porque a BASF ela também tem uma segmentação também para atender os pequenos clientes. Inclusive, o shop, o e-commerce da BASF que eu comentei, ele é focado para atender pequenos e médios clientes, né? São clientes que não têm, às vezes não têm a condição de chegar até a BASF por não ser tão grande assim, mas ele consegue comprar os nossos produtos através da nossa plataforma de alguma forma, entendeu? Seja através do distribuidor ou seja através da própria BASF. Então, restrição não tem. Inclusive, a gente tem até pessoas físicas, se vocês entrarem no plus.nono, na parte do Nono Live, a gente fez um programa mês passado de inspiração, pessoas inspiradoras, né? A gente teve microempreendedores falando, a gente teve pessoas físicas falando, né? Pessoas que, né, trabalham autônomas, tem grandes parceiros também criando conteúdo junto com a gente. Tem realmente de tudo. Funcionário também, inclusive, como é que é feito o intraempreendedorismo? Assim, ela estimula bastante as ideias de funcionários de outras áreas. Tem também? Sim, dentro da BASF a gente tem vários exemplos disso. E dentro da BASF a gente tem, no dia a dia você vai mapeando também, né? Quem é expert em cada tema e também consegue falar. Então, nos nossos webinars também que a gente realiza, a gente chama pessoas de dentro da BASF também para falar sobre alguns temas. A gente tem professores dentro da BASF também, tem gente que dá aula em universidades também, aula de marketing, Opa, digital. É, legal, legal. E aqui, ó, o pessoal perguntando também. Eu vou trazer aqui a pergunta do Lucas primeiro, ó, uma questão até pessoal. Quais foram os aprendizados desse projeto que você teve tanto para sua vida pessoal como profissional? nossa, profunda essa. Essa é, hein? Essa é. E eu vou falar que eu aprendo todo dia no nono, porque desde o início do projeto. E aí, falando agora, né, entrando um pouquinho na carreira, eu era da área de compras, né? E eu sempre fui. Eu comecei o mercado, né, como estágio em compras e fui ficando. Eu gostava do que eu fazia, né? E fui indo. E aí, no ano passado, quando eu fui trocar de área, que eu resolvi ir para o nono,
o nosso antigo chefe, né, que foi a pessoa que me contratou, eu lembro até hoje da fala dele, assim, não sei o que você vai fazer, você não vai fazer a mesma coisa todos os dias, você vai ter que aprender, vai ter que correr atrás, e às vezes você não vai saber nem se é de comer ou de beber isso que você está fazendo, mas vai ter que fazer acontecer. E aí, você quer vir ou não, né? E aí eu parei, eu pensei, eu falei, caramba, eu falei, eu não vou saber, ele não sabe, nem meu chefe sabe o que, que eu vou ter que fazer. Eu falei, que coisa louca, né? E só que aí eu parei para pensar um pouquinho, eu falei assim, é uma área nova, é uma área diferente, é uma área que, né, os olhos da BASF também estavam centrados, né, nessa área nova também. Eu ia estar com diversos clientes, com todas as áreas de negócio da BASF. Então, assim, você aprende um pouco de tudo. Eu não aprendo só sobre inovação, eu não aprendo só sobre ecossistema, eu aprendo sobre mercado, eu aprendo sobre marketing, eu aprendo sobre as áreas da BASF também. Dentro da BASF é um mundo muito grande. Então, quando você está em alguma área específica também, que não tem contato com muito contato com as outras áreas, você acaba não aprendendo muito sobre o todo da BASF. E dentro do Onono eu comecei a aprender. E você também vai conhecendo muitas pessoas, líderes diferentes, pessoas diferentes. Então, tanto para o profissional quanto para o pessoal, agregou muito. E eu passei a ser também uma pessoa mais colaborativa, né? Porque um dos propósitos do espaço, como eu comentei, é a colaboração, né? É ajudar na transformação do mindset cultural também da empresa, colaborar com as pessoas, né, com o time, com pessoas externas que às vezes você nem conhece. Então, eu também acabei trazendo isso para o pessoal. Tanto que eu tenho um projeto aí que ainda não vou falar, mas futuramente eu vou lançar aí um projeto bem para compartilhar um conhecimento sobre uns temas com as pessoas aí no YouTube, nas redes sociais. Legal, hein? Canal da Vitória aí, em breve, pelo jeito. Vamos. Bacana, Vitória. Pessoal também perguntando. Ah, só complementando também, acho que o que você falou é interessante, essa questão da cultura da inovação e da colaboração na própria empresa, né? Isso, muitas vezes a empresa quer inovar, mas não tem essa cultura mesmo. Então, eu vejo que criar um projeto assim mostra para toda empresa qual que é a nova proposta, né? E é isso que você fez, né? Encarar, não tem, é uma folha em branco, né? Ou seja, não dá para saber o que você vai fazer, até porque o próprio Guilherme aqui colocando, nossa, tudo parece tão complexo, né? Essa gestão de todos os stakeholders, assim, será que porque tantas áreas diferentes, né? Tantos atores aí que parece difícil numa empresa tradicional que às vezes tem áreas muito fechadas, né? Então essa costura, esse grande meio de campo pode parecer muito complexo. Você sente uma complexidade ou tá fluindo bem? Como é que está sendo essa gestão aí dos Olha, stakeholders, né? flui muito bem, mas realmente é complexo. A gente está falando de muitos stakeholders, né, que a gente tem. A gente tem startups, a gente tem universidades, a gente tem os clientes da base, tem fornecedores, tem ONGs, tem associações, tem muita gente, né, envolvida. E o que a gente vai tentando fazer no dia a dia é também criar algumas formas, né, ou ferramentas de administrar tudo isso. Então, por exemplo, as startups, a gente tem a parceria com uma startup também, que chama a Evo. Eles têm uma plataforma com uma base de mais de 10 mil startups, que é da fonte da ABS, que é a Associação Brasileira de Startups, onde a gente consegue agora controlar todo o nosso funil, toda a nossa jornada de cada desafio que a gente lança para as startups, para o mercado. Então, isso é muito legal. A gente tem muitos stakeholders, mas esses mesmos stakeholders que a gente tem que cuidar, que a gente tem que trabalhar o relacionamento, eles mesmos trazem soluções também para ajudar a gente, né? Então, isso é muito bom. E aí faz com que as coisas fluam também de uma maneira mais fácil e mais rápida também. Perfeito, exatamente, né? Os próprios fornecedores trazem muita inovação, isso é fundamental, né? Ter todo mundo perto mesmo para fomentar tudo isso, né? Sim. A Bruna, ela está colocando aqui sobre a questão específica da preservação ambiental.
qual projeto hoje, se você conhece, da BASF que está mais voltado aí a essa sustentabilidade, preservação ambiental dentro A gente da tem área de um, inovação? a gente tem um projeto que chama Recichain, que é sobre economia circular, né, dentro da BASF, e aí tem a ver também com sustentabilidade. São diversos stakeholders também que estão envolvidos, não é só a BASF, até porque quando a gente fala de economia circular, a gente precisa também ter um relacionamento, né, com todo mundo da cadeia, né, todo mundo da cadeia precisa estar participando para colocar em prática, né. O Recichain é o principal projeto que a gente tem. Legal, perfeito. Ó, Vitória também colocando, estou buscando me inserir no mercado de trabalho para RH e me identifiquei muito com os valores da BASF. Por isso, gostaria de saber qual foi a sua experiência no começo da carreira com eles, se sentiu essa inovação por parte do departamento de RH, no desenvolvimento e treinamento. A BASF tem universidade corporativa, Vitória? Uma Universidade universidade corporativa, corporativa? não. Não, né? Tá. O que a gente. Peraí, só deixa eu retomar aqui a primeira pergunta dela. Ela está inserindo no mercado de trabalho para RH. Ela quer trabalhar no RH, é isso, Giovana? Não, não. Como é que foi por parte do RH e do desenvolvimento e treinamento? Se você já percebeu que ela já tinha essa cultura inovadora desde os Ah, primeiros sim. contatos, acho que com a BASF, pelo menos que eu entendi. Sim, sim. A BASF, desde o início, a experiência sempre foi muito boa. A empresa em si, todos os processos são bem transparentes. Você tem retorno, não é aquela empresa também que te entrevista e depois não te dá retorno, né? Tem muitas por aí. E ela preza muito pela diversidade desde o início também. E a parte de inovação, quando você entra na BASF, você tem também algumas. Ai, como é que eu posso dizer? Eles passam alguns materiais também para mostrar as iniciativas que a BASF tem de algumas áreas, né? Com cases de sustentabilidade, de inovação, etc. Então é bem legal. É que na minha época ainda não tinha o nono, né? Ainda estava no início. Eu entrei na BASF como estagiária em 2015. É que eu comecei a carreira como efetiva em 2017, mas eu entrei na BASF em 2015 como estagiária. O nono ainda não estava nem sendo cogitado, não se falava ainda nessa estratégia. Legal, ó, eu até estou compartilhando, a gente está aqui assistindo o nosso bate-papo aqui, a palestra também a Carla, da área de carreiras da Embi Morumbi, que faz toda essa conexão, que inclusive a gente já tem conversado para fazer a parceria, né, com vocês. A Carla está assistindo aqui Legal. também e divulgando aqui o site de carreiras da Embi, com todas essas oportunidades, também para vocês participarem aos alunos aí do curso de administração, né? Isso. E eu acho que esse é um ponto bem legal. Então, só para, acho que a gente também finalizar, uma pergunta que eu acho interessante sobre essa questão da gestão de conhecimento, né? Eu vi que o Onono ele tem na parte online todo esse trabalho de compartilhamento de conhecimento das pessoas, mas isso você vê que no dia a dia é utilizado também internamente. Como é que você vê essa parte da documentação desse conhecimento? Por exemplo, a Wikipedia é uma referência para essa construção mais colaborativa? As pessoas conseguem mexer no que os outros fazem? Como é que é isso? É um pouquinho pensado hoje ou não? Cada um compartilha, os outros têm acesso? Ou é uma grande wiki geral da empresa? Como é que isso é visto, assim, esse Nossa, conhecimento? cada um compartilha uma coisa. E é engraçado que ao longo do tempo, né, ao longo da existência do primeiro ano do nono, a gente foi vendo que a gente tinha alguns focal points, né, algumas pessoas principais que sempre estavam antenadas também na parte de inovação, de transformação digital, e que estavam sempre perto da gente também colaborando com notícias, com conhecimento, com indicações também de pessoas externas para compartilhar conhecimento com a gente, seja startup, universidade, ONG, né, parceiros diversos. E a gente tem grupos, a gente tem diversas formas de colaborar de compartilhar esse conhecimento. A gente tem grupos no WhatsApp,
onde a gente tem esses focal points, né, que sempre vão mandando notícias também sobre inovação, etc. Eventos, até mesmo lives, material que você também recebe, lê notícia na internet, acha interessante, compartilha. Isso é muito importante, isso é muito legal. Às vezes parece um pouco banal, mas cria um grupo entre vocês para falar sobre inovação e compartilhando entre vocês. Vocês vão perceber que é muito rico essa troca também de conhecimento. Dá super certo. Então a gente tem esses grupos, a gente tem uma ferramenta na base que é o Teams, né, o Microsoft Teams. A gente também tem, a gente compartilha todos os documentos, né, das coisas que vão acontecendo, que a gente vai registrando, a gente também compartilha tudo lá. A gente tem grupos com globais também, então, assim, digitalização. Tem só no Brasil, na BASF? Não. Tem outras regiões também da BASF, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. Então, a gente também tem grupos dentro do Microsoft Teams com esses times globais também, para sempre estar trocando informação, mostrando as experiências. Tanto que foi dessa forma que a gente conseguiu divulgar mais o ONONO para fora, né, para as outras regiões da BASF, e fazer com que eles também se interessem em fazer, por exemplo, o Nono Live com a gente, o pessoal da Argentina, do Chile, da Colômbia, e trazendo eles mais para perto também. Perfeito, perfeito. Bom, acho que esse bate-papo foi bem rico mesmo, é interessante, né? Deu para um pouquinho dos projetos da BASF, entrar aí um pouquinho na empresa também, e nada melhor do que uma ex-aluna da EMB compartilhando a sua Com experiência, com certeza. certeza, né? Compartilhando a experiência com os alunos aqui. Acho que tem alunos que não são de ADM, que são de outros cursos aqui também, só para a gente saber. Quem for aí também coloca no chat. Mas realmente queria agradecer e também falar, né? A gente está aí, como eu disse, desenvolvendo essa parceria para o segundo semestre, então aguardem novidades. Vamos compartilhar depois com todos os alunos. Essa ideia, né, como a Vitória falou, que já começou um trabalho com algumas faculdades aqui de São Paulo, a EMB também, nada mais justo, né, do que a gente fazer aí esse trabalho e honrar aí a casa que estudou, né, Vitória? Com certeza. Com Opa! certeza. Não, inclusive, o projeto, eu não sei se no curso de administração tinha, mas quando eu estava cursando nos 2 últimos anos, tinha o projeto integrado, né, lá em engenharia, que a gente tinha parceria com a Recicleiros, se eu não me engano, e tinha alguns projetos assim. Inclusive, a Recicleiros participou de um projeto também da BASF, no nono, que chama Negócios para Transformar o Mundo, onde a gente também chamou algumas cooperativas para fazer algumas iniciativas com eles. Então é muito legal. O projeto Universidades, ele vem também para isso, né? Então, sempre que vocês tiverem alguma iniciativa, alguma ideia e quiserem trabalhar nesse sentido, igual esse exemplo que eu dei, que eu tive a oportunidade de trabalhar alguns anos atrás, a gente está à disposição e ideias são sempre bem-vindas, né? As iniciativas também. Com certeza, né? E esse é o ponto também. Eu acho que essa questão de inovação no ecossistema, as universidades, eu acho que são um pouquinho a deixar, assim, muitas empresas acabam deixando de lado por ser um outro tipo de trabalho também, né? Às vezes a ideia ela é mais embrionária, é mais bruta, né? Assim, não é, por exemplo, como uma startup que já vem bem mastigada, que já vem um pouco mais avançada, né? Então, para trabalhar com a universidade é diferente, mas é onde tem uma riqueza muito grande de inovação. Então, parabéns, né, por essa frente mesmo. E vamos em frente, né? Ou seja, o segundo semestre está aí Vamos, para, para reconstruir este novo mundo pós-pandemia, né? Com vamos todos esses juntos, com parceiros. certeza. Vai ser um prazer. Então, legal, Obrigada Vitória. pela oportunidade também de mostrar aqui os projetos que a gente tem na BASF e no ONONO. E dúvidas, perguntas, se alguém ficou com vergonha de perguntar aqui e quiser também mandar uma mensagem no LinkedIn ou por e-mail, fiquem à vontade. Perfeito. Muito obrigado mesmo, Vitória. E só passar os últimos recados para eles. Lembrando, os certificados vão ser dados depois da última palestra, ou seja, depois do dia 12 a gente já publica lá no site. Também fica o convite para vocês assistirem as próximas. Inclusive, amanhã a gente vai falar sobre inovação, sobre Serious Games, né, inovação com prototipagem rápida, tudo isso que também tem a ver aí com o assunto que a Vitória trouxe aqui para a gente.
E também queria convidar a todos, em nome da coordenação da Embi Morumbi, pedir para vocês responderem depois uma pesquisa, que é a avaliação da faculdade, dos professores, que é super importante aí para a gente fazer as melhorias também, né? Então, todos os alunos que estiverem participando, por favor, contribuam aí com essa pesquisa que é da CPA, da Embi Morumbi. Tá? Obrigado, então, Vitória, mais uma vez, por Obrigada, todo Leonardo. esse tempo disponível, compartilhar essa experiência e conhecimento. Uma boa noite, um bom descanso e obrigado, hein? Boa noite, gente. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais.